Papais e mamães desse Brasil, tomem cuidado, porque o diabo reside aonde vocês menos esperam. Depois de revelar ao mundo que Sabrina Carpenter é um homem, que Whindersson Nunes fez um pacto que eu já esqueci o nome do diabo, e que a pizza do Pizzagate tá de pepperoni de calabresa no maiô da Sweet Sweet lá, não esqueci o nome dela. Vem aí a revelação sobre Pokémon. Revelação sombria, macabra, bizarra, cruel, demoníaca. Vamos ver aqui, ó. Ele mesmo, especialista. São invocados mais do que as pessoas imaginam. Eu vi isso agora, tem um monte de sinais, sigilos, né? Um pra cada demônio, não tem? São 72 sigilos, com desenhos realmente estranhos. Já vou mostrar pro pessoal aí. Tem aí? Eu trouxe pra mostrar, a gente já vai chegar lá. Boa, boa. Não boa. tem que fazer em casa, né? Jamais. É verdade, né? E o pastor Fim de Mundo, Vilela, mandou embora. Ah, mas teve que assinar a carteira dele. Parece que tá na Justiça do Trabalho aí. Ele tá encontrando um outro substituto pro pastor Fim de Mundo, entendeu? Você tá em casa e fala, é só pegar esse vou fazer sigilo, uma brincadeira de compasso aqui. desenhar isso no chão, vem um Se demônio. eles fizeram um implante no mesmo lugar, pô, tá parecido, né, cara? Ai, que merda. Para de falar da aparência dos outros. Eu não arriscaria, não. Eu fico de fora também. Mas vocês sabiam Parece que... o Tiririca. Eu não sou demônio, menino. Sou eu. Mas você sabia dos dias esses sigilos? E o pior, está envolvido até mesmo no mundo das crianças, principalmente. Como assim? Você lembra daquele desenho japonês chamado Pokémon? Claro. Ah, esse é do diabo. Esse é do diabo. Pô, foi mundialmente conhecido, né? Você sabia que Pokémon foi inspirado no Testamento de Salomão? Não. Qual que é a ligação? Dá uma olhada nessa imagem aí. Foi o testamento de... Ai, ah lá. Tá revelado o mistério. Até porque o testamento do Salomão é bem influente no Japão, né? Tá aprovado, hein, chat? Agora ficou irrefutável. Fala dele! Agora ficou irrefutável. Eu falei sobre Salomão jogando um anel e capturando o demônio Ornias, por que exemplo. é o esquema dos como eles capturam Pokémon. Agora, olha lá como é que Ash, né, que era o personagem principal ali do Pokémon, capturava um Pokémon. Pois é. Ele simplesmente jogava a Pokébola em cima do Pokémon. Cara. Pokémon é Pocket Monster, né? É Exato. monstro de bolso. Na verdade, são demônios. É. E se você... Então tá. então fechou, então. Pocket, bolso. Monster, monstro. Ou seja, é um demônio. puxar, a gente já vai ver aí, são... Uma pergunta. Se... Pera aí que eu preciso... Tem que ter música aqui, ó. Tá, ó. Rinha de galo é do demônio? Se Pokémon é um monstro do bolso, rinha de galo pode ser considerado algo demoníaco. As forças do diabo estão nesses animais? Fica aí, é uma questão, são questões, chat. Não pode ignorar. Vamos lá. Inicialmente, quando o Pokémon lançou o desenho, foram 151 Pokémons. Só que muitos deles eram evoluções, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Charmander era o número 1, que é esse que a gente colocou inicialmente na tela. Vai dar ruim. Ele evoluía para Charmeleon e depois ele evoluía para Charizard. Então, somando... Ai, não fala! Não! Pokémon marcou muito a minha vida, ai. O principal, que era o Charmander, com as suas evoluções, nós tínhamos 151 Pokémons iniciais. Só que se você cortar essas evoluções, pegar só os principais... Ai, não tô preparado. Vai, fala. Por exemplo, pegava o Bulbasaur, o Charmander, o Pikachu e por aí vai, você tem 72 Pokémons diferentes. Ai, não! O que isso significa? Não, mas o que isso significa? Eu não entendi. Pera aí, eu tô com medo aqui à toa. 72! É de 72 horas? É de 72 horas dos Patriotas? Sabia.
Cara, Não é coincidência, com certeza. não, Os com caras certeza fizeram não. baseado Eles se basearam no apócrifo do Testamento de Salomão. pra criar um desenho pra criança. E olha o sucesso que o desenho fez, Pô. cara. Foi um negócio de assim. Até hoje, né, cara? Até hoje. Foram décadas, né? Décadas de sucesso, um negócio mundial. Explodiu, a galera gosta muito. As pessoas na rua saíam querendo capturar pokémons. Na verdade, elas estavam fazendo uma menção subliminar ao próprio Salomão. Elas estavam capturando demônios ali. E os pokémons foram, de certa forma, baseados nos demônios de Salomão. Por quê? Existem os sigilos, da forma que você citou, mas existem os demônios também, com a aparência de cada um deles. Por quê? Salomão coletou o máximo de informações possíveis sobre cada um desses demônios. E meio que desenhou a imagem deles conforme ele via nesse estudo chamado Goetia. Então, o selo, o sigilo, ele simplesmente era uma forma dele invocar esses demônios para auxiliá-lo, e a aparência física de cada demônio é diferente de tudo que a gente já viu em nós, seres humanos. São seres completamente diferentes. Algo interessante também é que, como eu citei, né? Não se ouvia... Olha lá, esses aí são os sigilos. Cara. Presta E atenção aí embaixo o nome do demônio, né? o nome de Astarote, cada um deles. Beret. São 72 no total. Tá. Marax. Eu peço pro pessoal aí de casa, prestem atenção nesses desenhos. Prestem atenção nesses desenhos aí, que eu vou Tô prestando. já trazer uma informação muito interessante para que as pessoas possam entender como isso está influenciando a vida de muitas pessoas atualmente, Vai dar ruim. além do desenho Pokémon. Ah, vai dar ruim. Porque o desenho Pokémon foi um pequeno exemplo disso, tá? Sim. Mas isso aqui, esses sigilos, pode ser que muitas pessoas que estão assistindo aqui, elas não Reconheçam. não reconheçam isso, ou vai nem dar ruim. conheçam, nunca tenham ouvido falar sobre isso. Mas isso aqui tá na vida de muito mais pessoas do que todos podem imaginar. Por exemplo, pequeno exemplo, o desenho animado de Pokémon. Aí a gente já fala sobre o público infantil. E é perigoso você ter algo envolvendo o público infantil, porque as crianças, elas são o futuro da nação. Pois é. São. Quando o sistema consegue, de certa forma, encostar, entre aspas, nas crianças, ou manipular as crianças Cara, isso pode mentalmente... ficar na cabeça delas e só ser ativado lá na frente, ela Exatamente. ficar no subconsciente, né? Exatamente. E fora a normalização, porque elas começam a se acostumar com isso. Né? Com os nomes, com os sinais. Sim, sim, exatamente. Olha que interessante. Descendo um pouco mais, nós temos Salomão solicitando que aquele primeiro demônio dele, então, chamasse outros demônios. E aqui eu tenho uma das histórias mais curiosas que estão descritas no Testamento de Salomão, porque lá a gente tem toda a história sendo narrada por ele, do começo ao fim, em detalhes. E como ele conseguiu fazer algo que está escrito no primeiro livro de Reis, ali no versículo 6, capítulo 7. Eu vou ler para o pessoal que está em casa. Isso aqui tá parecendo o Metapod, não é? Metapod? O que da Butterfree lá? É o Metapod, não é? É o Metapod, ó. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, É se ele. edificava. É o Metapod. Metapod. De maneira que nem martelo, nem machado, presta atenção nisso, hein, Vidal? Tá. Nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu no templo ali quando ele era edificado. Isso tá na Bíblia mesmo, 1 Reis 6, 7. Tá, o que tem a ver então? Não se ouvia barulho na obra da construção do Templo de Salomão. Foi uma obra monumental. E era estranho porque não tinha barulho, é isso? A Exatamente. galera fala, pô, Como que não tem barulho de martelo, de obra? Por exemplo, o Templo de Salomão em São Paulo, para quem está em São Paulo hoje, foi reerguido, entre aspas, aí, por Edir Macedo, Universal do Reino de é Deus. enorme lá. Que é uma referência à adoração de Salomão, feita pela própria maçonaria, porque Edir Macedo é um maçom. Né? Ele não é assumido, mas você vê que ele é maçom. a fachada das lojas da Universal do Reino de Deus, elas Chamou de loja, hein? Chamou de loja, não chamou nem de igreja. Que isso? são exatamente a mesma fachada das lojas maçônicas. É. E eu trouxe uma imagem aí para confirmar isso que Mostra, eu tô mostra, falando. confirma. Se o Homer conseguir colocar na tela aí para nós, olha aí. Ah, mas então o Gustavo Lima é maçônico também? Não é? O velho da van é maçônico, então, porra. Olha lá.
Gustavo Lima e veio da van. A van é maçônica. Olha isso aqui. Olha lá. O maçom Gustavo... Ah, tá explicado. Tá explicado. Eu já tô entrando na vibe aí. Eu já tô pegando o esquema da teoria da conspiração. Já tô pegando o esquema da teoria da conspiração. Aí, ó. Já tô começando a ligar os pontos. Essa nem ele sabia. Maçônico, cara. Quem poderia imaginar? Mesma fachada, Olha lá, mesmo velho da van modelo. também, ó. Edir Macedo, de forma subliminar, ele faz uma referência com seus templos da Universal. Nossa, o Edir Macedo nessa tá meio Gollum, não tá? Tá, A foto meio My Pressure. talvez ele esteja carregando ali os dízimos e as ofertas. Quem Pode sabe? ser, pode Ou o anel. Aí, ó, fica aí a dica de vídeo pro Green. Aí, ô, Felipe Boni. Templo da Igreja Universal. Maçonaria ou arquitetura greco-goiana? Hein? Maçonaria ou arquitetura greco-goiana? Só Felipe Boni pra nos salvar. Somente ele. O anel, é exatamente. Poxa. Ele tá com o precioso lá. Ele me o lembrou anel. do Gargamel tentando Gargamel, capturar cara. os Smurfs, Tradicionismo, né? tá mais pra Gargamel. tradicionismo, Gargamel, mais- total. Gargamel! Olha, Então, cara, como parece o tempo da Universal e uma Muito loja parecido, igual, né? Cara. Desce um pouquinho pra nós aí. Ai. Ai. Bafomé é um cara que é adorado dentro da maçonaria. Que é demônio. Não É é? um demônio. Ele não Ai! faz parte dos 72 demônios lá de Salomão, Ah, não? mas ele é uma outra entidade. Ai. E aí? Ela caiu a live. Uma entidade que representa Por favor. dualidade e que ele é venerado na maçonaria. Por quê? Olha que filha da Salomão, puta. ele... O pagão, ó, entregando a criança pro capeta. Bafomé! Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! tinha 1000 mulheres, por exemplo. As mulheres, de forma subliminar, nas escrituras, não é nem subliminar, elas são uma figuração para as religiões de Salomão. Então ele atirava para tudo quanto é lado. Imagine um cara que ele vai ali no catolicismo, depois ele vai lá no protestantismo, depois ele vai na Umbanda, vai pro judaísmo, é um cara que ele acerta todas as religiões, né? Então, quando a gente olha isso, a gente consegue compreender o porquê a maçonaria também apela para adoração de diversas coisas. Eles usam a Bíblia na maçonaria, eles têm ali sim uma grande simbologia, tem o olho que tudo vê, tem o esquadro do compasso, Pior que tem Bafomé, tem o bode, tem muitas coisas. E um dos símbolos interessantes na fachada, em uma das fachadas da Universal do Reino de Deus, é a silhueta do próprio Bafomé, que é adorado dentro da própria maçonaria também. Caramba. Então, quando a gente olha para esses líderes religiosos, a gente vê que está tudo interligado. Edir Macedo é um cara que Ah lá. é maçom e venera Salomão. Então, por isso ele ergueu o templo de Salomão. Aí, ó, tá explicado. E quando nós olhamos para as escrituras e quem é de São Paulo enxerga a monstruosidade que é, por exemplo, a réplica que Edir Macedo fez, consegue compreender que não tem como o cara construir um templo daquele sem fazer barulho. Ah, não, claro que não. Olha, eu não tinha parado pra pensar nisso! Quando você vai construir uma casa, faz barulho, ó. Olha a filha da bruxa! O pagão, ó, entregando a criança pro capeta! Bafomé! Barulho de serra, de martelo, entre outras coisas. Então, como ele fez isso? Ele O templo maluco. intimou um desses 72 demônios. É o templo maluco. É a casa maluca. Ha! É a casa maluca. Ha! É o templo maluco. Ah! Vai tomar no cu. Ai, eu queria Edir Macedo fazendo TikTok do templo. Problemas com o altar do templo. Problema na vidraçaria do templo. Ah, eu queria tanto isso, cara. Edir Macedo fazendo TikTok da construção do templo. É a casa maluca. Ha! É a casa maluca. Chamava Asmodeus. Olha lá, pera aí, que ele invocou um diabo ali, né? Perdemos, pera aí. Elo, entre outras coisas. Certo. Então, como ele fez isso? Ele
intimou um desses 72 demônios, Ô, louco. que se chamava Asmodeus. Mas aí... Asmodeus é aquele ser ali, daquela imagem que vocês estão vendo aí. Mas esse negócio de invocação de capeta aí deixa coisa de Yu-Gi-Oh!, de Naruto, não tem mais a ver com Pokémon, né? O Naruto que tinha aquela invocação de diabo, é o diabo cometoriano. E você vê que é um ser que 3 cabeças, são é? 4 cabeças, 4 cabeças. Aí sim, de animais cara, sim. distintos e que era um dos demônios. Um demônio só não basta? Não dá, cara. Vai lidar com um pedreiro. Meu amigo, pra lidar com um pedreiro, nenhum demônio é suficiente. Ele teve que chamar 4 demônios pra lidar com os pedreiros. É brincadeira, cara. Porra, a coisa é feia, cara. Lidar com pedreiro, lidar com obra é tão difícil que o cara invocou uma legião de diabo pra lidar com os caras. Um só não era suficiente. Um só não era suficiente, cara. Ah, não, aqui é só com a legião. Capeta, Bafomé! É um diabo pra elétrica, é um diabo pra cuidar da esquadrilha, é 2 diabos pra cuidar de cabo. Pra cuidar de cabo, então, Nossa Senhora, não tem diabo na Bíblia, né? Pra levar o colchão, né? Pra ter cuidado. É isso, cara. Que tinha grande poder. Por que ele intimou Asmodeus? Porque ele recebeu a informação por meio de um outro demônio que Asmodeus sabia da existência de um tipo de verme que se chamava Shamir. Nossa, calma. A Lore tá difícil. Calma. A Lore tá difícil. Vamos tentar entender aqui. Shamir. O pior é que Shamir tem nome de pedreiro, né? Ô, seu Shamir, como é que tá a obra? Ih, até semana que vem eu entrego pra senhora. Mas, ó, vamos tentar entender. Então... Será que é um demônio? O Shamir é um demônio. É um demônio trabalhista? Invocou o Shamir. Chama o Shamir. Chega o Tamir Felipe lá com a foto do Getúlio Vargas. Vai lá, invoca o demônio do Shamir aí. Piu, 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 piu. Não, porque o Getúlio Vargas só tem GLT por causa do Getúlio Vargas. Só tem GLT por causa do Getúlio Vargas. Ai, cara, pelo amor de Deus. Vamos sindicalizar o capeta. Não, calma. Para de graça. Ô. Tá? Vamos entender a Lore, chat. Vamos voltar aqui, sério. Edir Macedo invocou uma legião de diabo pra tomar conta da obra. E entre eles, o demônio trabalhista Shamir. O verme. Pô, o verme é foda. E é aquele verme que tá ali na imagem também. O Shamir, ele comia madeira, comia ferro, comia pedras. Aí, ó, construção civil, indústria. É o Shamir, não tem jeito. Ele conseguia fazer cortes precisos, gigantescos, de forma razoavelmente rápida, em silêncio, para que Salomão conseguisse executar a construção do templo mais rápida. Então Salomão solicitou a Asmodeus, que era um demônio, que mostrasse para ele a localização de onde ele conseguiria o Shamir, para que ele conseguisse construir o templo de forma mais rápida, com cortes mais bem feitos, precisos e sem barulho. E Asmodeus, então, em toda a história da... Então é tipo uma maquita, então, o Shamir aí, o verme. É tipo uma maquita. É um bom investimento. Por que não recomendaram pra Mayra Card? Passa conta. Será que ele não vê o negócio negócio da porta de vidro lá da Mayra Carta, do negócio? Da luta entre Salomão e Asmodeus, porque Asmodeus tentou enganar Salomão da onde estava esse verme, esse Shamir. Isso que eu penso, o cara mexer com um demônio, a chance de você ser enganado, Exatamente. O demônio na teoria tem mais sabedoria que um humano, porque ele tá mais tempo aqui e tudo mais, então... Exatamente. Como que Salomão garantia que, apesar de ele ter o homem mais sábio, né, ele ter pedido sabedoria a Deus e tal, como ele
pode não ter sido enganado por algum desses demônios, né? E tanto é que no final da vida dele, aí a gente já sai do apócrifo, Ele se volta pra arrepende, Bíblia. né? Não, ele não se arrepende. Não? Não se arrependeu. É um dos enganos que o pessoal também acredita. Fala, Salomão se arrependeu. Eu achei que sim. Mas não há em lugar nenhum da Bíblia e nem no Testamento de Salomão que ele se arrependeu e voltou a adorar a Deus mesmo, ao Criador. Então Salomão, ele morreu adorando esses outros deuses. Acredito eu, aí já é minha opinião, que ele fez isso justamente pelo engano desses demônios aí. Entendi. Né? Por ser enganado por esses demônios. Porque é como você falou, né? Quem é que vai mexer com tais entidades imaginando que o negócio vai dar bom, né? Vai dar certo. E Salomão, ele realmente era sábio, porque quando ele foi ter esse embate com Asmodeus, ele não foi diretamente. Ele selecionou um dos seus homens mais fortes, que é O gerente de obra, ele tem que ser o mais só chamado de Benaia Ben Joiada, e falou pra ele ir lá diretamente a Asmodeus e pegar essas informações. Mas aí Asmodeus é um demônio sábio também. Ele era um demônio que tinha sabedoria e que ele, em certo momento, passou parte da sabedoria dele para Salomão. Entendi. Mas o que aconteceu? Na história do Testamento de Salomão, o próprio Asmodeus consegue convencer Salomão de retirar o anel e entregar o anel para ele. Então o que acontece? Pé, como é que é? Retirar o anel e entregar o anel para ele. Que isso? Então tá. Que coisa de louco, assim, né? Então o que acontece? Quando o Salomão retira o anel, ele pega o anel de Salomão e passa a dominar Salomão. Então, certo momento da vida de Salomão, ele descreve que ele ficou enfraquecido, ele ficou triste, a energia dele foi sugada por Asmodeus, até que ele conseguiu reverter a situação mesmo debilitado e pegar o anel de volta e aprisionar esse Asmodeus. Então foi um dos demônios que mais deu trabalho pra ele na construção do templo e um dos que mais ajudou, entre aspas, porque Pô, diabo é foda. A obra já dá um trabalho desgraçado, os caras vão lá encher o saco. ele entregou esse Shamir, né, que é o verme que faz os cortes silenciosos e faz parte de toda a construção, para que ele pudesse aí, na história, né, do Testamento de Salomão, executar essa construção. Então uma história bem interessante quando a gente olha pro Testamento. No mínimo, é doideira, né? É doideira. Né? Então é por isso que foi considerado apócrifo, né? Cara, tem um pessoal batendo aqui de... Olha, cara, que isso, então. E olha lá, tem uma revelação aqui, ó. Emoji. Ah, não, vai. Ah, não, lá. Olha lá, vamos continuar aqui, ó. Ver mais ainda. Então, os selos agora. Não, são... volta aqui. Coloquei as erros de conversa, entre outras coisas. Olha lá. Eles são referências claras aos selos de Salomão, aos sigilos. Ó, aqui na parte de cima, eu coloquei, pode subir só um pouquinho, Homer. Antes da gente entrar nos emojis, eu coloquei as imagens dos demônios. A gente já viu os sigilos, né? Uhum. Sim. Agora eu coloquei as imagens dos demônios em comparação com os aos Pokémons. Né? É algo bem Salomão sinistro. nada mais era do que um caçador de Pokémon, então, né? Será que ele era o Ash? O Ash é uma referência O subliminar Ash. ao próprio Salomão. É o Salomão. É né? verdade, Salomão. Reencarnação do Salomão. Exatamente. Que doideira. E descendo a gente vê mais ainda. Então, os selos agora são uma referência aos 72 emojis iniciais. São. Você acredita que eu já tinha falado sobre isso nas minhas redes ali no Instagram? Cara, o pessoal me xingou de tudo quanto era nome, Fala velho. o Por quê? quê, cara? Que Eles não bobagem. gostaram. Nada a Falaram que era ver. uma viagem total. né? Não. Ah, se é uma viagem, eles se consideram, ué. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí sabe o que eu fiz? Parei um dia e comecei a encaixar cada um dos emojis nos selos de Salomão. Boa, tempo livre você tem, pelo menos, né, meu amigo? Tempo livre. Um trabalho de... Aí sim foi um trabalho de maluco, que eu perdi quase que um dia inteiro e eu não consegui chegar nem na metade. Mas aí eu trouxe isso pra galera ver. Vou pedir pro Romer colocar na tela aqui pra gente. Olha aí, Vilela. Cara, esse trabalho que você tá vendo aí... Rapaz, é igualzinho mesmo, cara. Olha isso aqui que impressionante. Rapaz, agora fiquei com medo, hein? Olha lá, o chat. É igualzinho, cara. O pessoal tá assistindo agora na É tela. você que fez. Foi manual, cara. Olho a olho, manual, pra mostrar que eu não sou doido
Ou eu sou Não, agora tá provado. um doido por completo ou eu não sou doido. Aí a galera que vai me julgar aí. Vai comentando aí, dizendo o que vocês acham. Cara, Aproxima do primeiro ali, Homer, do lado esquerdo. Vamos ver devagarzinho. Você conhece todos esses emojis, né, Sim, Vilela? Conheço. Ó, o primeiro ali que tem a carinha, essa carinha dando risada ali, a gente tem um selo de Salomão do lado, Tem. E até com as gotinhas, né? com as gotinhas. Você vê? Se você olhar o de baixo, Ah, o de carinha de triste, que tá igualzinho. O carinha de triste tá igual, idêntico. que é aquele que tá bufando ali, né? Tá com raiva, soltando a fumacinha ali, você vê que tem um selo quase que igual. Cada um O dos cara selos. triste, o cara com a língua. Olha o triste ali embaixo. Olha É. o da língua. Nossa, cara. Olha o que tá mandando um beijinho de coração aqui na parte de baixo. O do Aham. lenço ali, ó. Parecido. Aquele que é bem conhecido. O carinha vomitando ali. Vomitando. Você vê? Quando Lógico. tem, na nossa agenda, quando solta, tem alguém que o pessoal não gosta, eles mandam esses vomitinhos, né? É verdade. Pá, pá, pá. Será que tá invocando demônios? Exato. É aí que tá. É aí o ponto principal da história. Por quê? Desce um pouco mais aí pra nós, Homer. Cada um deles vai fazer uma referência subliminar, de certa forma, a esses demônios. Ah. Eu sou o louco aqui ou tá encaixando quase que perfeitamente? Encaixando. Tá. Ou é uma coincidência tremenda, ou é alguém que pesquisou pra fazer esses ícones aí, né? Olha o anjinho ali embaixo, cara. É. Então, até o próprio, Robozinho. o próprio, Ó, o robô, o próprio robô. diabinho ali, ó, tem É. um rabinho, é um selo Ah, o do short tá parecido, hein? Do short tá parecido também. Eu acho que... Ah, não, do short tá parecido. de invocação que tem um rabinho de diabo. No meu entendimento, foi uma referência a ele, entendeu? Aquele outro que tá com a mão aqui, ó, pensando aqui, ele é um selo de invocação que ele tá meio que inclinado, assim, né? O outro que tá com o termômetro na boca, ele tem, de certa forma, algo inclinado. Pois O que é. tá dormindo ali tem até quase que o Z ali saindo da cabeça dele. Então, os emojis, eles são selos de Salomão de forma subliminar. Mas imagine Muita o que diabada. conseguiram fazer. É muita diabaiada, cara. Por quê? Será que o diabo, o demônio, o diabo, ele fica assim, puta merda, né, cara? Todo mundo é diabo, mas ninguém me dá... Agora qualquer um é diabo, menos eu. Será que ele tem a mesma sensação de um comunista? Fala, pô, o Jones Manuel, pô, todo mundo é comunista. O Lula é comunista, o Sérgio Moro é comunista, o Dória é comunista, a Globo é comunista, o Luigi é comunista. Eu que estudei, eu que faço a porra toda, não sou considerado comunista. Aí me chamam de liberal. Sabe que eu vou fazer, pô, mas todo mundo, essa porra é diabo, cara? Selo é um símbolo de invocação do demônio. Então, cada vez que você envia um emoji que faz uma referência a um selo de invocação de um dos demônios, você está enviando para uma pessoa a invocação, de certa forma, daquele demônio. É. Né? De forma subliminar. E os demônios, como eu falei, eles tinham poder para sugar a sua energia vital, eles tinham poder para te atormentar enquanto você dormia, por exemplo, com pesadelos. Eles tinham poder para te abalar financeiramente. Então, cada um deles iria fazer alguma coisa. Alguns iriam te auxiliar com riqueza, poder, entre outras coisas, mas também poderiam te passar a perna depois. Aí, ó. Quando você vê, além do apócrifo, o Testamento de Salomão, e você vê a chave maior ou a chave menor de Salomão, você vê que esses demônios aí, eles podem, né, te enganar. Muitos deles assumem que eles mentem, enganam e tentaram enganar Salomão, de certa forma. Então, é um negócio pesado, né? Quando você vê É pesado, que é pesado. o sistema que nós vivemos atualmente se encaixa com tudo isso, né? A gente viu a parte dos desenhos animados, a gente viu a parte dos emojis, é um negócio preocupante. E filmes de Hollywood também fazem referências aos demônios de Salomão, Ah, é? no Testamento de Salomão. Qual filme? Por exemplo, Invocação do Mal. Ah, mas o nome do filme é literalmente Invocação do Mal. Tem que ter um diabo também, né? Tudo bem, é um filme de terror, mas aquele demônio da freira, Sei. você lembra do filme Ah, beleza. É um filme o diabo do diabo. Tem que ter diabo mesmo. O que mais? Não, agora falando de tênis, aí não dá. Peraí, o Lil Nas X. Não sei se você lembra dele. Quem? Não sei se você conhece ele. Ele é famoso nos Estados Unidos. Demônio Uber? Ele fez Você manja, Romero? Não Ah, não, sei quem é, bueiro. É esse mesmo. Old Town Road. É esse mesmo. Você viu filme de demônio fazendo referência a demônio. Não. Pô, uma música bem famosa. Famosa? É, esse cara tá
subir. Acabei de ver o debate do Marçal agora. Ele tá puto com o André Groppo. Ele tava nesse debate, mas saiu. O André Groppo tava no debate? A gente viu ele ou não? Indo cada vez mais nas Não paradas. sabe que foi, tem que falar no microfone ainda, né? Pois é, né? Não, ele ainda tentou cantar a música. Tentou cantar a ele música lá do cantou, outro ele lado da cantou. sala, né? Pois é. Caramba, cara. Coisa do diabo o tênisinho, cara. Esse cara tem uma das histórias mais incríveis na produção de conteúdo no Brasil. O Edson Castro era proprietário de um canal de mais de 3 milhões de seguidores, até que ele teve que recomeçar do zero. E ele conseguiu. Hoje, com 3 canais, sendo um deles com mais de 400 mil inscritos, o Edson Castro é tido como o seu melhor amigo na internet. E ele veio até o Play que Paga para dividir com vocês como foi essa jornada, criando um canal, depois tendo que reconstruir, criando comunidade, criando uma base sólida de seguidores que estão com ele, independente do nome do canal. E eu tenho a honra de recebê-lo no Play que Paga para contar e dividir com vocês um pouco dessa história. Se você ainda não conhece o Play que Paga, eu te convido a conhecer. É o meu treinamento focado no YouTube. São mais de 10 horas de conteúdo exclusivo. Aulas sobre roteiro, criação de thumbnails, aulas sobre área de membros, sobre monetização, sobre lives e, claro, por que não, sobre React. E se você quer aprender comigo e, claro, com o Edson Castro, corre pro Play que Paga que eu tô esperando vocês. Link no post e é isso. Bora pro React.